Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha carteira de investimentos. Hoje eu vou abrir os meus investimentos aqui e compartilhar com vocês a minha estratégia e todo o racional por trás dela. Eu vou mostrar para vocês os meus fundos imobiliários, vou mostrar as minhas ações, como eu diversifico todos esses ativos dentro da minha carteira, qual a rentabilidade da minha carteira hoje e quais serão as próximas movimentações a serem feitas nessa carteira. Mas lembrando, pessoal, essa é a minha estratégia pessoal de investimento. Eu tenho as minhas razões para investir nesses ativos, cabe no meu perfil de investidor. Então eu não quero que você veja esse vídeo como uma recomendação de investimento. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu faço o acompanhamento da minha carteira utilizando a plataforma do Investidor 10. Então se a gente vier aqui na minha conta agora, vocês vão perceber que eu estou com um patrimônio aqui de R$ 62.625. Mas do meu bolso, eu aportei do meu bolso apenas o valor de R$ 60.933. E com a valorização desses ativos que eu aportei, sem considerar o recebimento de dividendos, apenas a valorização dos ativos, eu cheguei nesse montante aqui de R$ 62.600. A minha carteira hoje, ela está distribuída assim. Eu estou com 73,07% investidos em fundos imobiliários, 10,96% investidos em ações, e 15,97% investidos em renda fixa, em um CDB de liquidez diária de um grande banco, que é o Banco BTG Pactual. Por fora, eu ainda tenho R$ 2.000 investidos em criptoativos. Aí pode ser que agora alguém esteja se perguntando, mas Rony, por que dessa concentração em fundos imobiliários? Vamos lá, pessoal. A minha ideia é investir com o objetivo de gerar uma renda passiva mensal que cubra os meus custos de vida todos os meses. E para alcançar isso, eu sei que leva um certo tempo, tá tudo certo. Eu estou tranquilo com relação a isso. No entanto, eu vou buscar o caminho que, primeiro, seja o mais rápido possível para alcançar essa meta de geração de renda passiva. E para isso, eu preciso buscar investimentos que tenham o maior potencial de geração de renda passiva. Ou seja, a minha prioridade não está em um patrimônio que tenha uma supervalorização dos ativos, e sim em um patrimônio que gere maiores valores de dividendos aliados a uma boa segurança. E segundo, eu quero poder ter a escolha de onde reinvestir os meus proventos. Eu quero ter nas minhas mãos a possibilidade de alocar esses rendimentos em ativos que eu acredito que naquele momento vão ser mais interessantes para dar continuidade à minha estratégia. Como no caso dos fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos resultados através de dividendos entre os cotistas, eu posso pegar esses dividendos e alocar ele em ativos que eu acho mais interessante naquele momento, o que não é possível com as ações. No caso das ações, como não existe uma regulamentação que obrigue as empresas a distribuir os seus lucros entre os acionistas, na maioria das vezes essas empresas elas pegam esse lucro e elas reinvestem dentro da própria empresa para desenvolver esse negócio. Isso é bom? Isso é excelente, mas não está de acordo com a minha estratégia nesse momento. Então, por isso, eu estou hoje mais concentrado em fundos imobiliários. Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui nos ativos que eu estou investindo hoje. Para facilitar a demonstração dos ativos da minha carteira, eu vou separar a carteira de fundos imobiliários da carteira de ações. Então, na minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho 14 ativos hoje, sendo que 20,88% da carteira de fundos estão investidos em KNRI11, 20,75% estão investidos em HGLG11, 18,39% estão investidos aqui em ALZR11, 7,47% estão investidos em AFHI11, 6,50% estão investidos em XPLG11, 6,23% estão investidos aqui em BTLG11 e o restante estão distribuídos aqui entre TRXF11, HGCR11, VISC11, HSML11, HGRU11 e eu tenho uma cota aqui do PVBI11. Nessa minha carteira de fundos, 17,08% estão investidos em fundos de papel e o restante aqui, os 82,92%, estão investidos em fundos de tijolo. Então vamos por partes, pessoal. Eu peguei o máximo de informações da minha carteira e compilei ele numa planilha para ficar mais didático. Na parte de papel da minha carteira, eu tenho 3 fundos, que são eles o AFHI11, o HGCR11 e outro excelente fundo da gestora Kinea, que eu estou nomeando aqui de Kinea 11, porque eu não posso falar o nome dele, tá? Esse fundo da Kinea e o AFHI11, eles possuem como indexador a inflação, ou seja, eles são fundos indexados ao IPCA, enquanto o HGCR11 ele possui indexador misto entre IPCA e CDI.
Pessoal, fundos indexados ao IPCA, eles apresentam uma valorização quando a inflação do país ela sobe. Eles tendem a gerar mais provento durante esses períodos, enquanto fundos indexados ao CDI, eles são o oposto. Eles se desvalorizam em aumento de inflação e valorizam quando a taxa Selic do país está mais alta. Como vocês podem ver aqui, eu possuo 35 cotas do AFH11, totalizando um valor investido aqui de R$ 3.481. No HGCR11 eu tenho R$ 1.663, o que é referente aqui a 16 cotas. E no terceiro fundo eu tenho 28 cotas, o que totaliza um valor investido de R$ 2.704. Rapaziada, vamos lá. No momento que a gente se encontra no Brasil hoje, as projeções elas indicam que até o final de 2026, a taxa de juros, ou seja, a taxa Selic, ela vai cair dos seus atuais 10,75% para 8,50%. Logo, investimentos que estão indexados ao CDI, eles serão afetados negativamente, tendo uma possível queda na distribuição dos seus dividendos. Na contramão disso, a inflação no Brasil ela não para de subir. E eu acredito que com essa falta de limite de gasto desse atual governo, as expectativas são de ainda mais alta, logo os fundos de papel indexados ao IPCA, eles serão beneficiados em momentos como esse. Eu pretendo elevar a participação dos fundos de papel da minha carteira para 25% até o final desse ano. Os meus fundos imobiliários de papel, eles são de 3 excelentes gestoras. A Quiné, que é considerada hoje a melhor gestora de fundos de papel do Brasil, a CSHG, que está no pelotão das 3 melhores gestoras do país, e a AF Invest, que embora seja relativamente nova, né, se comparada a essas outras duas, ela vem fazendo um excelente trabalho, principalmente no AFH11. Com relação aos fundos de tijolo, eu tenho 11 fundos, sendo 3 do setor logístico, que são o HGLG11, o BTLG11 e o XPLG11. Eu tenho 2 fundos híbridos, ou seja, fundos que investem em mais de um setor, que são o ALZR11 e o KNRI11. Tanto o ALZR quanto o KNRI, eles possuem galpões logísticos, né, em uma parte aqui do seu portfólio, além de lajes corporativas e outros setores. A parte de galpões logísticos desses 2 fundos, eles elevam a minha exposição nesse setor, mas eu já estou ciente disso, pessoal. Do setor de shoppings, eu tenho 3 fundos, que são o HGBS11, o HSML11 e o VISC11, e de renda urbana eu tenho 2, que são o HGRU11 e o TRXF11. E por fim, eu tenho uma cota do PVBI11, que é um fundo de lajes corporativas. Bem, de lajes corporativas eu só tenho esse fundo. Porém, a minha participação em lajes corporativas, ela também é dada pelas partes de laje dos fundos híbridos, né, do KNRI e do ALZR11. Como vocês podem ver aqui, a minha distribuição de valores entre os fundos, ela não é uniforme. Em alguns deles aqui, com até melhores premissas, a minha participação está ainda menor, como por exemplo o HGRU11. E isso ocorre porque a minha estratégia é fazer aportes maiores sempre em bons momentos. E esses bons momentos, eles não aparecem com frequência, principalmente em bons ativos. Então já estou reservando aqui dinheiro para participar dessa oferta e pegar o máximo de cotas possível num valor mais baixo do que está no mercado hoje. Então eu guardo esse dinheiro aqui numa conta digital com rendimento diário até chegar a data dessa emissão. E assim eu faço com todos os fundos da minha carteira. Pacientemente, eu vou esperando esses melhores momentos para aumentar minha participação nesses ativos. Mas, Rony, se os fundos de papel eles pagam bem mais do que os fundos de outros setores, por que não colocar todo o dinheiro, ou pelo menos a maior parte dele, nos fundos desse setor? Isso depende muito da relação risco-retorno. Embora os fundos de papel eles paguem bem mais do que os fundos de outro setor, os riscos de inadimplência, né, do famoso calote, eles são bem mais altos nesse segmento. Por isso é importantíssimo a ponderação nos seus investimentos. Nos meus investimentos, eu faço a diversificação principalmente em 4 pontos. A diversificação por corretora, a diversificação por setor, a diversificação por região dos imóveis e a diversificação por qualidade do ativo. As corretoras, para quem não sabe, elas são as empresas que fazem toda a gestão do fundo imobiliário. São elas que fazem as escolhas de compra e venda dos imóveis, no caso dos fundos de tijolo. São elas que fazem a escolha de compra e venda de CRIs, no caso dos fundos de papel. São elas quem emitem os relatórios. Enfim, elas gerenciam o fundo como um todo. Os lucros e a segurança de um fundo imobiliário, eles vêm muito da mão do gestor. Por isso é de fundamental importância você conhecer a gestora dos seus fundos. Eu gosto muito da CSHG, que é a gestora do HGLG11, HGCR11 e HGR11.
Eu gosto também da Kinea, que é a gestora do KNCR11, KNIP11 e KNRI11, entre outras boas gestoras como a Alianza, a F-Invest, a Red, a VBI, enfim, tem algumas boas gestoras aí no mercado. Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo e colocar aqui no canal do ranking das melhores gestoras do meu ponto de vista. Outra diversificação que eu procuro fazer é a diversificação por setor. Eu procuro diversificar em setores que são relativamente mais seguros e que possuem um maior potencial de manter os seus pagamentos de dividendos a longo prazo. Eu tenho boa parte do meu patrimônio investido aqui no setor logístico, porque eu acredito que esse setor ele vai ser sustentado ainda por um longo prazo pelo hábito de consumo das pessoas via internet. Existe essa demanda de compras online e, ao meu ver, ela só cresce. Então, galpões, principalmente aqueles galpões que estão mais próximos dos centros urbanos, eles vão ser demandados constantemente por empresas que possuem vendas online e necessitam de estoque mais próximo da casa das pessoas, visando agilizar essa entrega dos produtos. Então, por isso, enquanto o mercado estiver assim, eu pretendo manter esses 3 fundos de logística na minha carteira. A mesma coisa serve aqui para o setor de renda urbana. Os meus fundos de renda urbana, eles possuem como locatários grandes empresas de fornecimento de alimentos, como o Açaí Atacadista, o Pão de Açúcar, o Grupo Mateus Atacadista, o Carrefour, entre outros. Pessoal, alimentação é uma demanda constante. Quando que o Brasil vai ter uma crise no setor de alimentos? Independente da situação que o país esteja, as pessoas sempre vão precisar de alimentos. E por isso eu acredito muito nesse setor. No setor de shoppings, eu tenho 3 fundos, que são o VISC11, o HGBS11 e o HSML11. O VISC11 ele é um bom fundo. Ele possui imóveis distribuídos por várias regiões no país. É um fundo bem antigo e que paga bons dividendos. Mas, na minha opinião, a gestora dele não é boa. A Vinci, que é a gestora do VISC, ela andou fazendo algumas cagadas em outros 2 fundos geridos por ela, que foi o VIUR11 e o VINO11. E por esse motivo, o VISC ele é um forte candidato a sair da minha carteira. A Red, que é a gestora do HGBS11, ela também andou fazendo algumas cagadas, inclusive ela cometeu o mesmo erro que a Vinci, que foi vender partes de bons imóveis do seu portfólio. Pessoal, eu não gosto disso. Na minha opinião, bons shoppings, o fundo só deve vender se aparecer uma oportunidade irrecusável, onde com essa venda o fundo ele vai destravar um bom lucro para os seus cotistas. E também ele deve vender caso ele tenha alguma dívida e que a última saída seja a venda desses imóveis, o que não foi o caso. Mas assim, o HGBS11 ele é um bom fundo, ele também é um fundo bem antigo, a gestora ela possui um bom histórico e ele é um bom pagador de dividendos. Então por isso eu vou manter o HGBS11 na minha carteira. O HSML11 ele é um fundo que eu gosto muito, ele possui poucos imóveis, mas ele paga bons proventos e o que é mais interessante nesse fundo é a forma como a gestora administra ele. O HSML11 ele é dono de mais de 50% de todos os imóveis do seu portfólio. E alguns desses imóveis, alguns desses shoppings, ele é dono de 100% do imóvel. O que não acontece com o VISC e com o HGBS. Pessoal, ser sócio majoritário de um shopping dá autonomia ao fundo para fazer modificações e movimentações que, por exemplo, o VISC e o HGBS não podem fazer, pois eles não são donos da maioria dos seus imóveis. Bem, indo aqui para os rendimentos agora, essa carteira de fundos imobiliários, ela me paga uma renda média mensal de aproximadamente R$300, sem contar com o valor dos proventos recebidos das ações. Como as ações que eu tenho em carteira, elas não fazem um pagamento mensal recorrente, os rendimentos da minha carteira, como um todo, eles apresentam esses picos aqui nos momentos que eu recebo os dividendos das ações. Aqui a gente consegue ver quanto cada ativo me paga em média por mês. O KNRI, o HGLG e o ALZR são os que me pagam mais hoje. Bem, esse mês de abril eu fiz um aporte no HGCR11, então nesse próximo mês eu estou esperando um aumento no dividendo desse fundo. Eu também estou esperando um aumento nos dividendos do BTLG11, pois as cotas desse fundo que eu comprei na última emissão, elas foram integradas ao portfólio agora nesse mês de abril. No total, eu já recebi de dividendos um valor de R$ 2.738 em 1 ano e 3 meses investindo. Sendo que só nos últimos 5 meses, do total de 15 investidos, eu fiz R$ 1.578, ou seja, 57,6% do valor eu fiz nos últimos 5 meses. E só em 2024, nesses últimos 4 meses, eu fiz R$ 1.272, que representa 46,7% de todos os proventos recebidos. Pessoal, eu estou mostrando esses percentuais aqui para vocês terem uma ideia de como funciona o efeito bola de neve nos investimentos.
Claro que o valor da minha carteira ele ainda é muito baixo, eu sei disso, mas levando em conta os meus aportes e o efeito da rentabilidade desses ativos, os proventos eles tendem a ficar cada vez maiores à medida que a gente vai investindo. Com relação às ações, eu possuo apenas 5 na minha carteira, sendo 2 do setor de energia, uma do setor de bancos, uma hold e uma do setor de saneamento. Do setor de energia, eu tenho a Taesa, cujo ticker é TAI11, e possuo também a Transmissão Paulista com ticker TRPL4. Essas duas, nas minhas análises, elas se mostraram ser as melhores do setor no momento que eu aportei, porque são empresas sólidas, são empresas promissoras e de um dos setores mais seguros da bolsa, que é o setor de transmissão de energia. Eu fiz aportes significativos na Taesa porque ela se mostra ser uma das mais seguras e uma excelente pagadora de dividendos, o que está alinhado com a minha estratégia. Ela vem passando por dificuldades nesse momento, mas eu ainda acredito no potencial da Taesa, então eu vou permanecer aportado nela. Do setor bancário, eu tenho um pouco investido aqui no Banco do Brasil e pretendo fazer mais aportes nele. Embora o Banco do Brasil ele seja majoritariamente controlado pelo governo, eu não vejo ameaça nele nesse momento e por isso eu vou seguir aportando. Eu tenho também uma hold, que é a Itaúsa. Para quem não sabe, pessoal, uma hold é uma empresa que controla uma cesta de outras empresas que podem ser empresas do mesmo segmento ou não. As principais empresas que a Itaúsa está investida aqui é o Itaú Unibanco, a Alpargatas, a Duratex, a NTS, entre outras. Eu pretendo fazer mais aportes na Itaúsa também. O ticker que eu invisto na Itaúsa é o ITSA4. E por fim, eu tenho em carteira algumas poucas cotas da Sanepar. A Sanepar, ela também é uma empresa estatal e que presta o serviço de saneamento do estado do Paraná. No geral, essas ações elas me pagaram nesses 15 meses investindo o valor de R$ 273,57. Só a Taesa ela foi responsável por mais de 60% desse pagamento. As minhas próximas movimentações na carteira serão essas. Eu pretendo elevar minha participação de fundos de papel para 25% do total investidos em fundos imobiliários na minha carteira. E isso até o final do ano. Eu quero fazer um aporte significativo no HGRU agora nessa próxima emissão e quero aportar também no HSML e no HGBS para elevar essa parte de shoppings da minha carteira. Nas ações, eu pretendo alocar no Banco do Brasil e na Itaúsa. E eu vou colocar também outra ação do setor de seguridade na carteira. Eu estou estudando entre Caixa Seguridades e Banco do Brasil Seguridades. Com relação à distribuição geral, eu vou reduzir a minha participação em renda fixa, mas não vou retirar nenhum investimento. Eu simplesmente vou parar de aportar em renda fixa e vou passar a aportar mais em renda variável. Eu quero elevar a participação de ações da minha carteira para 15%. Conforme eu falei em vídeo anterior, assim que eu bater R$100 mil investidos, eu vou passar a aportar também no exterior. Então, se você tem interesse em acompanhar tudo isso, eu peço que você inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Pessoal, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários se você possui algum desses ativos, o que você achou na minha carteira, o que você tiraria, o que você colocaria, enfim. Se você gostou desse vídeo, curta e deixa aqui o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!